Professor Jonaldo, próxima questão. Pode colocar a questão na telinha que vamos direto para ela. Isso. Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro a seguinte. Eu tô observando, professor Luiz Carlos, né, ainda deixa a tabela aí na telinha do nosso telespectador, que a usina de Itaipu, ela tem uma área alagada pequena, né, em relação a Sobradinho, a Tucuruí, 1.350, e gera uma potência de 12.600 megawatts, uma potência muito grande, né? Não é à toa que é a maior usina, né, do nosso país. Fica à vontade, pode comentar a questão. Ok, o professor Jonaldo colocou bem aí que é a maior em termos de geração de energia, 12.600 megawatts, e a menor em termos de área alagada. Lógico que também é uma hidrelétrica construída recentemente com novas tecnologias, mas mesmo assim nós estamos falando aí de 1.300 quilômetros quadrados, tá certo? Então, um campo de futebol, quando você pega lá de 50 metros por 100 metros, você tem aí 5.000 metros quadrados, né? Tá certo? Ou 5 quilômetros quadrados, tá certo? E você percebe ali que já é um terreno enorme. Imagine 1.350 quilômetros quadrados, ou outras como a de Sobradinho, 4.214 quilômetros quadrados. Então, realmente, são cidades, terrenos e mais terrenos aí, que na construção de uma hidroelétrica, eles são alagados. Então, observe a pergunta. Vai aí na telinha, professor Jonaldo. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um processo hidrelétrico. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi... Lógico que vai ser aí em termos de custo, tá certo? Onerou está ligado ao termo de custo. Então, o que é que acontece? Vamos voltar lá para o quadro. Observe que aqui a gente poderia responder direto. Área alagada por potência. Observe Sobradinho. Alagou 4.214 km² e só gerou 1.050 megawatts. Então aqui você observa que em termos de área alagada e potência, você já tem o que aqui? Estas aqui do Rio São Francisco, Sobradinho, com certeza de todos, olhando só nesses dois sentidos, essa aqui é a que mais onerou, tá certo? Por quê? Porque necessitou de 4.214 km² e só gerou 1.050. Observe Itaipu aqui, ó. Necessitou de 1.300 km², mas gerou quanto? 12.600 megawatts. Então, uma área pequena e gerou uma potência enorme. Sobradinho não. Foi necessário uma área enorme para gerar uma potência menor. Então, com relação a esses dois aqui, então com certeza Sobradinho é a pior dessas que aqui estão, porque ela necessitou de uma maior área e foi a que gerou menor potência. Então, a resposta seria exatamente a letra E, Sobradinho, ok? Lembrando, se ele perguntasse aqui a melhor, com certeza seria Itaipu, que foi a menor área e gerou a maior potência. Aí você diz, professor Luiz Carlos, mas é só isso no dia a dia? Então, olha para cá, para cá, para cá. É só isso no dia a dia que eu vou olhar? Não. Lógico, você tem que levar em consideração a cidade que está próxima ali de Sobradinho, que se fosse gerar em outro local, teria distância, teria os custos dos postos, teria o custo da fiação. Nós sabemos que perde-se a eletricidade pelo caminho, porque os fios são aquecidos, se são aquecidos é chamado efeito Joule, então transforma a energia elétrica em energia térmica, então essa energia é perdida no caminho e isso é repassado para o consumidor pagar, então tem todos esses outros aspectos que tem que ser levado, mas em termos do que o problema colocou aí, só área alagada e potência, voltando aí a telinha, Sobradinho seria a que menos colabora com a gente, ou que a mais onera, porque a área alagada foi enorme e a potência foi pequena, ok? Vamos para a próxima questão então, Próxima Jornal? questão, Luiz Carlos, vamos nessa. Na telinha, isso. A solubilidade do K2CR2O2 a 20 graus Celsius é 12 gramas por 100 gramas 12 de gramas água. por 100 gramas de água. E a 60 graus Celsius
é 43 gramas por 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius e que depois ela foi resfriada a 20 graus Celsius, podemos concluir que... Então, vestibulando, continua aí na telinha. A solubilidade. Então, o que é que nós observamos? Que a 20 graus Celsius, ele dissolve 12 gramas em 100 gramas de água, em 100 ml de água. E a 60 graus Celsius, ele dissolve 43 gramas em 100 gramas de água. Então, observe que quanto maior a temperatura, mais a água consegue dissolver. Então, vai para cá, para cá, para cá. Se você tem a água a uma certa temperatura, ela consegue dissolver uma certa quantidade de sal. A partir de um certo momento, esse sal ela não dissolve mais e o sal vai se formando lá no fundo do copo. Mas se você tiver essa água a uma temperatura maior, ela consegue dissolver mais ainda sal. Então lembre-se bem disso para o vestibular. Que quanto maior a temperatura que o líquido estiver, mais ele vai conseguir dissolver o soluto dentro dele. Tá certo? Então a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Então se eu tiver dois líquidos, o mesmo líquido, A e B, o mesmo líquido. Agora, o líquido a uma temperatura A e o mesmo líquido a uma temperatura B, se a temperatura B for maior que a temperatura A, então na temperatura B, esse líquido consegue dissolver mais soluto, tá certo? Então, nós sabemos, por exemplo, que água e sal é uma mistura homogênea ou heterogênea, água com sal? Depende. Se eu tiver pouco sal dentro da água, o sal vai ser dissolvido na água. Então, você vai ter uma mistura homogênea, que você não vai ver o sal e a água. Agora, se você colocar muito sal, uma quantidade maior de sal dentro da água, o sal vai cair, vai se depositar embaixo e você vai ter uma mistura heterogênea, onde você vai ver duas fases diferentes. Agora, lógico, que quanto maior a temperatura, mais a água consegue dissolver uma quantidade de sal. Então, preste bem atenção. Vamos voltar aqui à questão, ó. Ele dissolveu 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, a 60 graus Celsius, esses 20 gramas aqui, ó, de sal realmente é dissolvido, porque a 60 graus Celsius ele consegue dissolver 43 gramas. Então, como colocou só 20 gramas do sal, a 60 graus Celsius ele dissolve, porque a 60 graus Celsius dissolve até quanto? A 60 graus Celsius a água consegue dissolver até 43 gramas, que é a sua solubilidade a 60 graus Celsius. Então, a 60 graus Celsius, a água consegue dissolver 43 gramas. Como colocou apenas 20 gramas a 60 graus Celsius, então ela vai dissolver. Agora, acontece que depois ele diminuiu a temperatura de 60 para 20. E a 20 graus Celsius, a água só consegue dissolver quantas gramas? 12. Então, o que é que vai acontecer? Das 20 gramas, quando cair para 20 graus Celsius, 12 gramas vão ser dissolvidos e 8 gramas vai cair, vai ficar no fundo do recipiente, que é o que a gente chama corpo de chão ou corpo de fundo. Ok? Então, 20 gramas do sal a 60 graus Celsius, todos esses 20 aqui seriam dissolvidos, porque a 60 graus Celsius consegue se dissolver até 43 gramas, ok? Mas na hora que baixou de 60 para 20, o que é que acontece? De 60 para 20, a água só consegue dissolver 12 gramas. Então, dessas 20 gramas, 12 vão ser dissolvidos e 8 cai depositado no fundo do recipiente. Fica a letra C. 8 gramas do sal vai ser depositado no fundo do recipiente.